Olá, para finalizar essa nossa aula, onde abordamos assuntos da probabilidade, entre eles aí a probabilidade condicional, nós vamos então agora realizar alguns problemas para falar sobre eventos independentes, que foi o último assunto que a gente trabalhou aí, tá? Então, olha esse problema. Uma turma de 30 alunos, cada aluno estuda uma língua estrangeira e outra disciplina de acordo com a tabela ao lado. Então, eu selecionei 30 alunos lá dessa turma, esse grupo de 30 alunos, e aí eu vi que, então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 10 que estudam química e francês, 3 que estudam história e francês, 5 que estudam biologia e francês. Esses 5 estudam química e espanhol, esses 6 estudam história e espanhol, e esse um aluno estuda biologia e espanhol. Eu tenho um total de 18 alunos que estudam francês, somando essas três quantidades, 12 alunos que estudam espanhol. Eu tenho um total de 15 alunos que estudam química, 9 alunos história, 6 biologia. E tanto se eu somar as linhas como a linha, ou na coluna, eu vou chegar no total de 30 alunos. Na letra A, ele pede a probabilidade de selecionar um aluno, ao acaso, e ele estudar química sabendo que ele estuda francês. Então, quando eu venho com essa ideia do sabendo que ele estuda francês, eu estou usando a probabilidade condicional. Então, eu quero química tal que francês é certo. Probabilidade condicional de química tal que francês é certo. É a probabilidade dele estudar química e francês, a interseção, dividido pela probabilidade dele estudar só o francês. Ok? Então eu vou pegar aqui essas duas probabilidades e calcular em relação aos 30, usando os 30 como espaço amostral. Tá? Então, qual é a interseção entre química e francês? São 10 de um total de 30. E qual é o total de francês? 18 de um total de 30. Então, 10 de 30 sobre 18 de 30. Professor, podia ter feito 10 sobre 18 direto? O número de elementos da interseção sobre o número de elementos do conjunto F? Poderia também, porque daí você estaria só simplificando 30 com 30. Tá? De qualquer maneira, essa probabilidade vai dar, então, 5 nonos. É uma dízima periódica, 0,5555 ou 55,5% aproximadamente. Posso deixar também na fração. E na letra B, ele quer verificar se esses dois eventos, aluno estuda química e aluno estuda francês, são independentes. E uma maneira de eu verificar se eles são independentes é eu verificar se a condicional química tal que francês, de modo que francês, ela é igual à probabilidade só dele estudar química. E a gente viu isso anteriormente. Se essa probabilidade da condicional é igual à probabilidade daquele evento acontecer, então eles são independentes. Quando eu olho para a probabilidade de eu escolher um aluno e ele estudar química, eu tenho aqui 15 de um total de 30. Essa probabilidade, então, simplificando, dá 1/2. Só que 1/2 claramente é diferente de 5 nonos. Bem diferente. Então, como eu tenho essas duas probabilidades diferentes, eu posso afirmar que Q e F são eventos dependentes. Ok? São dependentes. Então, selecionar um aluno que estuda química, selecionar um aluno que estuda francês, são eventos que um depende do outro. O conceito dessa dependência, assim, se eu fosse fazer duas seleções, a hora que eu fosse fazer a segunda seleção, selecionar um aluno que estuda francês, se o primeiro estudava química, pode ser que isso interfira na quantidade de alunos que eu tinha estudando francês. Certo? Então, isso é conceito de eventos independentes que a gente viu anteriormente. Vamos lá. Em um lote de 10 peças, há 3 defeituosas. Retiramos 3 peças sucessivamente e sem reposição. Calcule a probabilidade de que as 2 primeiras peças retiradas sejam sem defeito e a última seja defeituosa. Veja que eu vou realizar aqui 3 eventos, 3 retiradas. Mas em cada retirada eu estou especificando o tipo de peça que eu vou retirar. Tá? Então eu quero
que o evento 1 aconteça, o evento 2 aconteça e o evento 3 aconteça. Será que eu consigo calcular as probabilidades desses 3 eventos de maneira separada? Então, o primeiro evento é ser retirada uma peça sem defeito. O segundo evento, ser retirada uma peça sem defeito. E o terceiro evento, ser retirada uma peça defeituosa. Só que eu vou retirar e não vou recolocar. Ok? Lembra que está escrito aqui, sem reposição. Então vamos lá. Primeira retirada, eu tenho 7 sem defeito, 3 com defeito. Eu vou retirar uma sem defeito. Na segunda retirada, eu tenho 6 sem defeito, 3 com defeito. Vou retirar mais uma sem defeito e vou ter 5 sem defeito e 3 com defeito. Se eu quero uma sequência SSD, a probabilidade de eu buscar a primeira peça aqui são 7 de um total de 10. A segunda peça vão ser 6 de um total de 9, porque eu já tirei uma. E a terceira peça, que é defeituosa, vão ser 3 de um total de 8, porque agora eu já tirei 2 peças. Mas essas probabilidades, elas são independentes. Por quê? Porque eu sei que depois que eu já tirei a primeira, eu criei uma nova situação, né? Essa nova situação ali já independe da primeira, tá? Então, um novo cenário. Então, eu vou só multiplicar essas probabilidades. 7 de 10 vezes 6 de 9 vezes 3 de 8. Ok? 3 eventos independentes. Já construí os 3 cenários. Veja que eu já estou construindo o cenário para o segundo evento com o primeiro evento concluído, tendo retirado uma peça sem defeito. Depois, para o terceiro evento, também com o primeiro e segundo concluído, tirei 2 peças sem defeito. Beleza? Então, basta calcular essa probabilidade. Posso fazer uma série de simplificações ali para não precisar multiplicar tudo, ou só jogar tudo na calculadora também, o que a calculadora faz para nós, né? Isso vai dar a fração 7/40 ou 17,5%. Na letra B, eu peço assim, calcule a probabilidade de retirarmos uma peça defeituosa e 2 sem defeito. E aí você vai falar para mim, senhor, mas é a mesma coisa, sem defeito e defeituosa. Mas agora eu não falei que eu quero nesta ordem. Eu posso mexer nesta sequência. E quantas sequências diferentes eu consigo fazer com essas possibilidades, né? Sem defeito e com defeito. Então eu posso ter SSD, SDS ou DSS. Na verdade, eu posso trabalhar isso como uma permutação de 3 elementos com 2 repetições. Eu vou até melhorar esse símbolo, né? Não é assim que a gente escreve. O 3 é aqui, o 2 é aqui. No PDF eu vou colocar isso aqui mais organizado, tá? 3, 2 a 2. A 2 repetição é aqui, na verdade, né? Não é 3, 2 a 2. É 3 com repetição de 2 elementos. E aí eu faço então o cálculo dessa permutação. 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso vai dar 3, mas vou deixar por enquanto representado assim. Tá bom? Então aqui eu tenho as permutações dessa sequência. Se vão ser 2 sem defeito e depois uma defeituosa ou numa outra sequência. Mas a probabilidade de cada um desses eventos acontecer, ela sempre é uma probabilidade independente do que aconteceu anteriormente. Porque eu vou construindo novos cenários. Tirei uma peça, só vou ter 9. Tirei mais uma peça, só vou ter 8. Não importa se a peça que eu tirei era defeituosa ou não. Ok? E se 2 vezes eu quero tirar uma sem defeito, então primeiro eu tenho 7, depois que eu já tirei uma eu tenho 6. Se uma vez só eu vou tirar uma peça defeituosa, nesse momento eu tenho 3 defeituosas. Depois que eu tirar vão virar 2, mas eu não vou mais mexer nas peças defeituosas. Ok? Então veja, eu vou construir a probabilidade desse jeito. Parece desse jeito que eu estou usando o mesmo cálculo de probabilidade que eu tinha aqui antes, só multiplicando pelas permutações. Mas se eu mudar a sequência, não muda as probabilidades? Vamos pensar, né? Se eu colocasse a retirada da defeituosa primeiro, então eu teria 3 décimos, 3 defeituosas em 10, tirei uma. Agora a próxima é sem defeito, eu tenho 7 sem defeito em 9, e a próxima é sem defeito, eu tenho 6 sem defeito em 8. Ó, professor, mudou, mas é produto. A ordem dos fatores altera o produto? 3 vezes 7 vezes 6 ou 7 vezes 6 vezes 3 vai dar coisa diferente?
Não vai, né? Então eu posso seguir nessa sequência e só multiplicar mesmo pelas permutações sem nenhum problema, tá bom? Isso aqui vai dar 21/40 ou 52,5%. Para finalizar, vamos então realizar esse último exercício aqui, aonde nós temos, é um exercício de vestibular, né? Foi aqui do vestibular da Federal de Minas Gerais, onde nós temos dois personagens, Leandro e Heloísa, participando de um jogo em que se utilizam 2 cubos. Algumas faces, veja que eu não sei as quantidades, mas algumas faces desses cubos são brancas e as demais são pretas. O jogo consiste em lançar simultaneamente os 2 cubos e observar as faces superiores de cada um deles. Cada um joga um cubo, vamos dizer assim, né? A regra é, se as faces forem da mesma cor, Leandro vence. Se as faces forem de cores diferentes, Heloísa vence. E aí, o que eu sei dos cubos? Um dos cubos possui 5 faces brancas e uma preta. E a probabilidade do Leandro vencer é 11/18. E aí eu quero saber o outro cubo, quantas faces brancas ele tem. 4, 1, 2 ou 3. Veja, o que eu sei é que um cubo tem 5 faces brancas e uma preta. Eu quero saber quantas faces brancas o outro cubo tem. Então eu vou dizer que esse segundo cubo ele tem x faces brancas e 6 menos x faces pretas, né? 6 menos x, o que sobrou. Eu sei a probabilidade do Leandro vencer. O Leandro vence quando as faces dos cubos caem com a mesma cor virada para cima. Então o Leandro vai vencer se cair branco e branco ou preto e preto. Isso aqui é vitória do Leandro. Qual é a probabilidade do cubo que eu conheço, o primeiro cubo, cair com branco para cima? Então, pensando no primeiro cubo, tá? Probabilidade de branco para o primeiro cubo, vamos colocar assim, é de 5/6. Perfeito? Qual é a probabilidade de preto para o primeiro cubo? 1/6. Tá, mas e qual é a probabilidade de branco para o segundo cubo? Se eu não sei o número de faces x, eu vou dizer que é x/6. E da mesma forma, a probabilidade de preto para o segundo cubo vai ser 6 menos x sobre 6. Horas, branco e branco, os cubos são independentes, o que cai num cubo não altera, né? não interfere no que vai cair no outro cubo, então eu tenho que é 5/6 vezes x sobre 6, branco e branco, mais, porque pode ser esse ou aquele, né? Aqui é a ideia da união, do princípio aditivo, 1/6, que é cair preto no primeiro, e 6 menos x sobre 6, cair preto no segundo. E isso dá o total da probabilidade do Leandro vencer. Neste caso aqui, veja que eu posso multiplicar as primeiras 2 frações, vai dar 5x sobre 36, e as outras duas vai ficar 6 menos x sobre 36 também. Ou juntando numa fração só, mesmo denominador 36, 5x mais 6 menos x sobre 36 igual a 11/18. Vou tirar esse 36 daqui. Ele está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. E aqui dá para operar também, né? 5x menos x, 4x mais 6 igual a 36, que multiplica 11/18. Essa multiplicação aqui eu também posso simplificar, né? 36 é o dobro do 18, então fica 2 e 1. 2 vezes 11, 22. Vou tirar o 6 que está somando, o contrário da soma, subtração. Então 4x é igual a 22 menos 6. 22 menos 6 dá 16. O 4 está multiplicando, o contrário da multiplicação é divisão. X igual a 4. Ou seja, o segundo cubo, que eu não conhecia, tem 4 faces brancas e, por consequência, 2 faces pretas. Beleza? Então ficaram aí vários assuntos interessantes, vários exercícios, exemplos. Veja, reveja esses vídeos, se prepare, refaça os exercícios, pratique bastante, porque esse assunto ele tem as suas peculiaridades, os seus detalhes, que se você não der atenção a esses detalhes, pode errar, tá bom? Então pratique bastante, faça bastante exercício e a gente se encontra na próxima aula.